Matheus, vamos aqui para a grande pergunta, então, que é o epicentro aí da nossa live. O Harden fica no Sixers ou ele volta pro Rockets, né? Quando que isso começou a surgir, né? Esse negócio de volta pro Rockets. Isso começou a surgir literalmente no Natal. Dia 25 de dezembro veio aquela notificação do Woj no Twitter e simplesmente bugou a cabeça de todo mundo. Se eu não me engano, eram 2 horas da tarde. Acho que foi 1 hora antes do jogo do Sixers no Natal, que foi um jogaço, inclusive. E aí veio a matéria do Woj falando sobre o Harden poder voltar pra Houston. E assim, logo naquela primeira matéria, o Woj ele já falava que a intenção do Harden voltar não tem nada a ver com o elenco, com estar insatisfeito com o elenco do 76ers. Foi mais uma questão de sentir falta de casa. O Harden ele se sente em casa em Houston. Houston é a casa dele. Ele já deixou isso claro algumas vezes, não falando, mas pelas atitudes. Tipo, agora na Páscoa ele tava lá em Houston comemorando. Ele postou, acho que 2 fotos falando, aqui em casa comemorando a Páscoa. Aí logo depois ele apagou e postou de novo, tirando que tava em casa. Teve aquele lance do agente novo dele, ser de Houston, ser bem ligado, né, à comunidade, também. Ao time. Ele deu 2 entrevistas no Natal, né? Que ele tava mega nervoso dentro do vestiário. Acho que foi o insider famoso, acho que é o Keith Pompey. Enfim, isso, ele. Ele tinha falado com o Harden e ele respondeu de uma forma meio nervosa, dizendo: vocês nem me deram um Feliz Natal, já vem disso comigo. Nem sei de onde é que vocês tiraram isso, tá ligado? Aí logo depois, na entrevista, ele tava mais calmo e falou: não sei disso, e seguiu em frente. Talvez ele não soubesse mesmo. Pode ser uma jogada, inclusive, do agente, tá ligado? Gerar uma especulação pra garantir que ele tenha um salário máximo, né? Ou em Houston, ou em Philly. Em algum lugar ele vai ganhar esse salário máximo, porque se gerou essa especulação e mostra que os 2 times têm interesse, né, o valor dele sobe, né. No começo foi pouco levado a sério, assim, pela torcida até do Sixers, mas aí saiu no The Athletic, né, começou a sair em lugares sérios, de que existia essa conversa e tal. Alguns argumentos a favor dos Sixers, então, né. O primeiro, jogar ao lado de um MVP, né, se o Embiid de fato vencer a corrida aí. Ele sabe muito bem a importância, né, de coadjuvantes de estrela também, como é o caso dele mesmo, ele seria, né, no caso, uma dupla com o Embiid, assim, importante. E ter esse respaldo de jogar com o MVP é interessante também, né, o cara, pô... Com certeza. Os dois têm uma conexão muito boa também, né, dentro de quadra. É muito gostoso ver os dois. Sim. Essa conexão entre os dois é uma das maiores duplas que a gente já viu na NBA nos últimos anos. As pessoas não têm noção disso. Por quê? Porque tem implicância tanto com o Harden quanto com o Embiid. O único problema nessa questão de jogar com o MVP é que eu não sei até que ponto ele jogar com o Embiid e, entre aspas, só com o Embiid é o suficiente para ele querer ficar. Mas eu acho que uma outra questão é justamente essa parada o Sixers pode dar o salário que o Harden quer. O Maxey já sinalizou aí, já veio uns burburinhos aí de que ele tá querendo renovar e é 200 milhões por 5 anos. Uhum. Aí envolveria aquela coisa, né? O dono do Sixers tá a fim de entrar na Luxury Tax, que para passar, Sim. tem que pagar para conseguir. Entrando nessa questão contratual, ele teria 4 anos pelo Sixers e no último ano ele poderia receber até 59 milhões se ele assinasse esse contrato máximo. Pelo Rockets ele receberia 54. Tem uma diferença aí. Como você pode ver, tem tipo 5 milhões de diferença. Não tô falando do último ano de contrato, né? E só que aí tem o que eu tava falando contigo em off, que tem a questão das taxas. Na Filadélfia, na Pensilvânia, tem a taxa que é muito mais alta do que é no Texas. Inclusive tem taxas que tem na Filadélfia que não tem no Texas. Então assim, quando a gente fala de contrato, vamos supor que o Sixers queira pagar o contrato máximo pro Harden, que ter dinheiro tem. Fiz uma estimativa ontem pelo site da Forbes, botando a taxa e diminuindo o salário. A diferença que ele teria de salário, sem botar bônus, seria de mais ou menos 1 milhão. Então assim, o que o Sixers pode oferecer e o que o Rockets pode oferecer é praticamente a mesma coisa, no final das contas, com a diferença do bônus. Tipo, quem oferecer mais bônus vai pagar mais a ele, basicamente, dizendo assim. Então, falando contratualmente de salários, não tem uma diferença entre as 2 franquias para ele. Essa é uma análise interessante, eu não fazia ideia dessa coisa, mano. E assim, o último aspecto que eu queria colocar é justamente o que já comentaram aí no chat, que é a relação playoffs, né? Essa questão de cair pro Celtics ou de como que ficaria e tal o time. Muitos colocam que por conta do caminho que o Sixers tem nos playoffs e da temporada que fez, e ter o Embiid junto e toda essa coisa, que talvez essa seja a temporada que o Harden é o time que mais deu chance pra ele, né? Tirando aquele Prime Houston lá, que ele chegou na final do Oeste, hoje o que ele tem pra se encaixar de maneira mais fácil, pra se oferecer ali uma tentativa de ganhar título é com esses Sixers, né? Quando a gente fala de a melhor chance que ele vai ter de ganhar um anel é ganhar no Sixers, tem um ponto muito que me pega muito, que é a janela de título.
qual seria a janela de título no Sixers na sua cabeça? Pra assim? ser contender mesmo, pra disputar pelo título. Eu acredito que uns 3 anos, mais uns 3? Mais os 3 anos de Prime Embiid, então. Se ele considerar que o Embiid ele tem condição de jogar do lado dele por mais 3 temporadas, pra eles continuarem disputando pelo título, talvez ele decida ficar. Porque assim, eu acho que tudo vem daquilo que tá na cabeça dele. Tipo, você falou do Doc Rivers. Será que ele viu o Doc Rivers como uma boa opção de técnico pra levar ele a um título? A gente não sabe, provavelmente não. Mas aí tem o Sam Cassell, que é o assistente dele, que tem uma boa relação com ele já desde a época de Houston. Sim. Se eu não tô enganado, eu não consegui achar a notícia ontem, mas eu tenho quase certeza absoluta que o Sam Cassell era o favorito dele na época, quando ele saiu do Rockets, pra ter assumido o comando do Rockets. Talvez o Sam Cassell com o Embiid seja o suficiente pra ele querer ficar e continuar brigando pelo título. Eu não cheguei a ler a matéria da Slam, que saiu na quarta-feira, que ele encerra a matéria falando que ele não tem como falar do legado dele ainda, porque o principal que ele quer é ganhar um título, e ele não ganhou ainda. Se na cabeça dele o mais importante é ganhar um anel, provavelmente ele vai ficar no Sixers. Mas assim, se ele considera que ele tá feliz se ele conseguir não ganhar, ele vai encerrar a carreira dele, o legado dele não vai ser afetado por ele não ter ganhado um anel. Ele volta pra Houston, vai ficar onde ele se sente mais à vontade, ao que tudo indica, que é ficar em Houston, onde é a casa dele, tá mais perto da família, mais perto da vida que ele tinha em Houston. Pra que ele vai ficar? Ele pode só voltar pra casa e a gente vai ter uma movimentação no off-season. Tá, beleza. Vou chutar que a gente pega o Wembanyama, que é o cenário melhor, assim. Ele vai ter um time com Jalen Green, vai ter um time com Jabari, vai ter um time com Wembanyama, podendo agora vários rumores de Jaylen Brown e de Mikal Bridges. Beleza. Ele vai continuar tendo uma chance de ser campeão no Rockets. A questão é, as chances são maiores? Essa janela de título é maior? Tudo bate nessa tecla. Quanto tempo será que ele considera que o Sixers está nessa janela de título? O Sixers tem as condições de levar ele até esse título? Com o salário alto que o Tobias Harris ele tem, com o Max tendo que renovar no que vem, não vai ficar muito apertado o salary cap do Sixers? Então, é muita coisa para ele avaliar e ver se vale a pena ele continuar. Sim. Vale a pena continuar na Filadélfia? Com certeza. Vale a pena ele voltar para Houston? Com certeza também. Eu acho que quem diz que não vale a pena para ele voltar para Houston não tá muito ligado em como realmente tá o Houston e o que a gente tem pro futuro, sabe?